Olá, estou aqui para apresentar para vocês essa live do Global Azure, falando um pouquinho aí sobre Microsoft Agent Framework. Faz parte aí da iniciativa Global Azure 2026. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Márcio Nizola, eu sou arquiteto de sistemas ACT, 4 vezes Microsoft MVP, reconhecido na categoria Developer Technologies, né? E também sou professor da Tech de Tu, fazem mais de 16 anos, fundador do Meetup e Tu Developers aqui da nossa região, né? Estudo programação aí desde 89, né? Vivo disso desde 92. Então, isso para mostrar para todos que a gente vive se reinventando, né? Porque naquela época muitas tecnologias que a gente trabalhava não existem mais, né? Hoje eu me envolvo aí como principais tecnologias C Sharp, Python, um pouco de AI, JavaScript, Angular, React, Azure e tudo mais, né? Então hoje a gente vem aí para falar um pouquinho de tecnologias novas, né, envolvendo IA. Eu sou desenvolvedor na CIT, não sei se todos conhecem, né? É uma empresa grande aqui do interior de São Paulo, de Campinas, e atua internacionalmente. E aqui tem alguns links para que vocês possam me seguir aí nas redes, tá? O nosso Meetup to Developers é aqui da região, tá? É uma comunidade técnica bastante ativa, a gente faz alguns eventos nos anos aí, já tem mais de 5 anos que a gente organiza, só para mostrar para quem é da região também que estiver participando poder fazer parte, né? Então o tema de hoje é Microsoft Agent Framework, né? Que é a evolução unificada aí de Semantic Kernel e AutoGen. Então essas tecnologias aí surgiram muito rapidamente, né? Para dar uma demanda àquela necessidade de usar IA, porém foi sendo estruturada e tudo mais e acabou para esse cenário, né? Então lá no princípio surgiu o IA, logo em seguida apareceu o Semantic Kernel, que era o framework inicialmente construído para integrar nossas LLMs em aplicativos convencionais, né? Então a gente tinha ali plugins, formas mais fáceis de conectar, não só acesso por API, construindo aí as chamadas, ele já abstraía toda essa parte de construir dentro aí da nossa linguagem a chamada de API, construir toda aquela parte mais burocrática de tratar de autenticação, token, etc. E aí o conceito de agente foi adicionado depois, né? Porque no princípio eram só chats. E aí veio depois também a parte aí de orquestração e tudo mais. O AutoGen era outro framework focado aí na pesquisa, inovação, em conversas de multi-agentes mais dinâmicas, com um pouco menos de foco em estabilidade empresarial, integração de sistemas. E aí, como tudo em IA é uma coisa dinâmica, ela está surgindo há poucos anos e evoluindo numa velocidade astronômica, veio aí o Agent Framework, né? Então ele foi o framework que já nasceu com um agente no próprio nome, né? Que ele foi projetado desde o princípio para ser base de agentes inteligentes, workflows estruturados e execução profissional, né? Então essa é a principal promessa aí do Agent Framework no cenário. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o que ele é, né? Então, ele é uma nova base que foi unificada, ele é sucessor direto do Semantic Kernel e do AutoGen. Ele foi criado pelas mesmas equipes para consolidar aí o aprendizado e orquestração de IA. Tem aí o modelo tanto para Python quanto para .NET, né? Então ele abrange as duas linguagens, isso é legal porque dá uma cobertura para que tanto desenvolvedores de C Sharp como desenvolvedores Python possam estar utilizando essa ferramenta aí para facilitar a vida, né? O foco dele é a atividade empresarial, eles são para colocar aplicativos em produção, né? O grande desafio de toda IA é que muita coisa que a gente constrói acaba não indo à produção, né? A ideia dele é levar isso do início ao fim, né? Ser uma coisa estável e apta para estar entregando resultados, né? Ele é totalmente integrado aí com o ecossistema Azure, com o Microsoft Foundry, que são ferramentas da Microsoft, né, usadas para que a gente acesse IA através dela. E o foco dele aí é ter estabilidade, telemetria, gerenciamento de estado e tudo mais. Então ele foi concebido para que se integrasse com o produto da Microsoft e trouxesse aí para nós toda essa estabilidade que é esperada, além de toda a parte de observabilidade, né, que é um dos desafios também de IA,
saber tudo aquilo que está acontecendo por baixo dos panos. Se nós compararmos aí os ecossistemas anteriores e atual, né? Então, tudo que o Agent Framework faz, a gente pode ver aqui que a maioria das coisas ele tem nativo nele, são feitos aí na última tecnologia mais avançada, né? Então, nós tínhamos aí como característica do design de agentes, ele tem nativo, workflows. Antigamente eram duas outras formas, aqui ele já tem baseado em grafos, estado de sessão. Antigamente tinha-se aqui um modelo kernel, aqui um básico no AutoGen, aqui ele já é avançado e persistente. Quanto a linguagens, aqui fala-se em .NET, Python, Java, o AutoGen era só Python e aqui foi unificado para .NET e Python. Lamento, desenvolvedores Java vão ter que fazer essa escolha, né? Não tem jeito. Foco principal dele é a integração de LLM no Semantic Kernel, no AutoGen pesquisas de multiagente e aqui o Agent Framework consolida os dois aí para que criemos aplicações empresariais, né? Então, quais são os pilares desse framework? A ideia do Agent Framework é que as entidades dele utilizam LLM, processam aí essas entradas, raciocinam sobre tarefas, executam ações e aí ele tem suporte a vários provedores, Azure, OpenAI, o Llama, inclusive ele roda com LLMs locais, dá para fazer uma LLM local na sua máquina ser aí o nosso motor de inteligência artificial através do Agent Framework ter todo o acesso. Ele usa ferramentas e servidores MCP, ele gerencia conversas multiturno, né? O que é uma conversa multiturno, né? Aquela conversa que é contínua, como a gente faz quando usa a ferramenta de chat, que eu faço uma pergunta, ele vai seguindo e trazendo várias respostas ali sequenciadas, né? Então nós temos aí essa ferramenta nele também e tem aí o raciocínio dinâmico e autônomo também. No questão de workflows, né? Então nós podemos aí conectar agentes, funções e fazer aí uma orquestração de tarefas mais complexas com múltiplas etapas. Então a gente tem aí o roteamento type safe determinístico, sistema de checkpoint e persistência, suporte nativo ao human in the loop, né? Para quem não está familiarizado, o que é isso, né? Muitas vezes nós temos aí um trabalho de IA sendo feito e esse trabalho requer uma interação humana. Muitas vezes a gente deixa aquela escolha crucial para que um humano vá lá e dê a sua opinião, né? Muitas vezes a gente não confia ainda na IA, ou é um processo que realmente depende da aprovação humana, ele tem esse suporte nativo, né? E tem também a execução sequencial, paralela, condicional. A gente pode montar workflows que são executados aí em diversas formas de trabalho. E qual que é a vantagem de estar usando isso, né, o desenvolvedor empresarial, né? Essa programação, ela já é um framework forte, tipado, ele já vem com vários testes, então a gente já tem uma ferramenta pronta e madura, que ele vai reduzir aí os erros no tempo de execução, vai garantir para nós contratos claros entre agentes e as ferramentas, ele faz a gestão de sessão, então nós temos aí conversas de vários turnos que ele vai segurar aquela sessão e vai manter a memória daquela conversa para que a gente continue partindo do princípio que há uma sequência nessa conversa. É possível criar middleware, então a gente pode interceptar modificações do agente em tempo real, principalmente nas questões de segurança, né? A gente precisa ter ali uma segurança que é os chamados guardrails, né? A gente precisa colocar dentro da IA meios para que ela seja mais segura, ela passe por validações, etc. Então a gente tem espaço para colocar middleware, auditoria, lógica de negócio customizada. Tem a parte aí de telemetria, onde a gente pode verificar a performance, latência, custo de token, verificar toda essa parte de observabilidade. Então já é uma ferramenta que vai trazer tudo isso pronto, evitando que a gente gaste o nosso tempo desenvolvendo, né? Ou seja, a gente não precisa ficar inventando a roda, como tentar fazer na mão aí, ter muito trabalho. Esse é um dos principais motivos aí de usar esse framework. Falando aí do workflow em grafo, né? Qual que é o diferencial dele, né? Então esse workflow, ele possui controle de execução, onde a gente tem aí a orquestração em grafos, ele define os caminhos de execução, ele tem ali explícito, determinístico entre múltiplos agentes e as funções, tá?
Ele tem também alguma autonomia, eu posso misturar a lógica de programação clássica com if, else, loops e o raciocínio dinâmico da IA. Eu vou estar colocando nesse workflow aí o human in the loop, né? Então eu posso parar a execução do fluxo, aguardar que a pessoa faça uma interação, então eu posso aprovar, rejeitar, colocar um texto no meio e partir para uma nova continuidade desse fluxo, né? Isso ajuda muito. E tem a parte aí do checkpoint e persistência, né, que é uma capacidade de salvar esse estado do workflow em qualquer ponto, para que a gente faça aí uma recuperação de falhas, tenha processos mais longos, etc. Então, uma das vantagens aí de trabalhar com essa ferramenta já madura é que nós temos todas essas possibilidades aí dentro do cenário do Agent Framework, né? E o ponto também importantíssimo é a integração nativa com o MCP, né? O que é o MCP para começo de conversa, né? Então, lá há uns anos atrás, acredito que uns 2 anos, foi definido aí o padrão dos MCPs pela Anthropic e foi adotado também para Microsoft, Google, etc., para conectar LLMs a dados e ferramentas. Então, é um protocolo de comunicação de inteligência artificial com ferramentas. Ele elimina aí a necessidade de escrever conectores, etc., porque já é um padrão. E ele faz aí com que todas as tecnologias diferentes se conversem. Então, falando aí de forma mais simples, por exemplo, quando você acionava uma LLM há uns anos atrás, ela não tinha controle do ambiente externo. Então, se você perguntasse se está chovendo, que horas são, o que tem de notícia atual, ela só tem aquele dado de treinamento dela, que no início ali eram dados de 2020, se eu não me engano. E aí o que acontecia? Ficava uma interação mais travada, né? Ela só tinha aquele contexto. Com a ideia dos conectores por MCP, eu posso ter MCP que dá horário, MCP que fala temperatura, eu tenho MCPs hoje que acessam a base de dados e conhecimento da Microsoft através do Microsoft Learn. Então, se eu tiver um IA que me ajuda a montar diagramas de arquitetura de software, ela vai poder acessar, por exemplo, a documentação daquela linguagem e trazer ali como é que eu devo montar aquela arquitetura. Tem N usos, tá? Eu pessoalmente já montei a aplicação de e-commerce onde o ponto de comunicação não era mais uma API, era um MCP. E através do WhatsApp você poderia comprar qualquer produto, interagir com a loja virtual de forma textual, né? Então o MCP acaba sendo aquela porta de comunicação entre a empresa e a inteligência artificial, tá? E quais que são os benefícios de estar usando isso dentro do framework? A gente tem essa parte do Tool Integration, que é onde eu conecto os agentes aí a banco de dados, sistema de arquivo, API instantaneamente, se eu conectar num MCP que dá esse acesso. Aliás, eu ouvi ontem uma matéria sobre um MCP do SQL Server, que eu vou permitir que a IA se conecte a um banco de dados SQL Server. Mas calma, muita calma, né, pessoal? Não vamos dar para a IA uma ferramenta desse poder, porque a gente não tem como estar controlando tudo aquilo que vai ser pedido para ela fazer. Muito cuidado com isso, né? Mas é uma IA que tem um alto poder aí. Se eu conecto na nuvem com o MCP, se eu conecto num banco de dados, eu posso trabalhar em cima de todas as aplicações aí da empresa, inclusive dando suporte, né? Mas tem que ser monitorado, orquestrado isso muito bem. Então aqui a mesma ferramenta, o tool como é chamado aqui, ele pode estar em diferentes agentes ou até em outros frameworks aí compatíveis, né? E existe uma segurança padronizada para acesso a esses contextos, etc. Então o MCP é o ponto de comunicação aí da IA com o mundo real. E aí, quando é que a gente decide se vai usar um agente, usar um workflow, né? Porque isso parece um pouco confuso, né? Quando a gente tem aí tarefas que exigem um raciocínio dinâmico, tomada de decisão em tempo real, o caminho aí vai ser a gente pensar em agentes. Outra coisa, se para que eu resolva uma solução, eu não tenho uma coisa ali que seja definida linearmente, é uma coisa um pouco mais flexível, eu vou estar usando o agente para que ele tome ali algumas decisões, ele possa resolver alguns problemas, né? Então, quando há necessidade de conversa multiturno, complexa com o usuário, onde eu interajo enviando e recebendo mensagem do usuário, e esse agente aí tem como escolher autonomamente quais ferramentas usar. Porque nós acoplamos uma ferramenta MCP, por exemplo, a um agente.
Esse agente sabe qual é a função dessa ferramenta. Então, se eu tiver uma ferramenta ali, abrir portão da casa, ele vai poder fazer esse trabalho. Se eu tiver uma ferramenta ali, enviar pedido, ele vai enviar o pedido. Então a gente pode criar MCPs para cada funcionalidade, explicando para a IA o que ele vai fazer. Então nesse caso aqui, o agente ele vai poder trabalhar nesse cenário. Agora o que é um workflow aqui no caso, né? Quando que eu vou usá-lo? O workflow é um processo que ele tem etapas definidas, né, que são sequenciais ou condicionais. Ele é um controle um pouquinho mais rígido e determinístico da execução, porque eu posso ter etapas definidas através das respostas com condicionais, if, else, etc, né? Se essa minha tarefa tem checkpoints de segurança ou aprovação humana, é um workflow, porque eu vou executar uma ação com a IA, ele vai parar e ficar esperando essa resposta, né? E quando a gente precisa também de roteamento type safe entre diferentes agentes, né? Eu preciso que um agente gere informação, envie a informação para outro. No meio desse caminho eu posso ter ali o filtro de um middleware, posso ter ali várias ferramentas atuando para que entre uma execução e outra dados que não deveriam estar em alguns lugares vão para lá e coisa do tipo, né? Então o workflow é quando a gente quer usar vários agentes para executar uma tarefa e ter um controle um pouco mais rígido ali em cima, né? Então a gente pode dizer que o agente faz uma tarefa, ele vai estar ali focado nisso, e o workflow ele pode unir vários agentes diferentes para executar uma tarefa mais complexa, tá? Então aqui como regra de ouro, se você pode resolver o problema com uma função de código simples e determinística, faça isso ao invés de usar um agente de IA, né? Muitas vezes também o pessoal está querendo usar IA para fazer operação matemática. Não faz sentido, né, gente? Eu tenho ali A mais B, vou mandar a IA fazer a conta. Eu posso chamar um código aí .NET, Python, seja lá o que for, né? Também tem que tomar esse cuidado. Não é porque eu conheço IA que tudo agora se resolve com IA. Tem que ter esse balanceamento aí para que as coisas fiquem mais controladas e não saia criando aí uma espingarda para matar uma formiga. E aí falando um pouquinho, né, de como é que o Agent Framework se comporta, né, quando a gente fala de programação. Então a gente tem aqui um exemplo em .NET, por exemplo, eu posso criar um projeto, através do meu projeto eu adiciono um pacote, aqui inclusive está falando do pré-release, mas agora já tem atualizações, eu tenho versões que já são estáveis, né, do Agent Framework, e aí eu colocando esse trecho de código aqui, o que eu faço aqui? Ele está usando a biblioteca através do comando using, né? Eu aqui inicializo o cliente e o agente, então eu crio aqui o agente, é um objeto do tipo AI Project Client, eu passo aqui a URI daquele agente que eu estou usando, eu passo aqui uma credencial e aqui ele está instanciando um agente, onde ele cria aqui dizendo que ele vai usar o GPT-4o e as instruções, você é um assistente técnico breve. Na hora de fazer uma execução, né, o que eu faço? Eu crio aqui a variável de resposta e chamo agente, execute a sync e passo como a F substitui o SK. Uma pergunta genérica aqui. Ele vai passar lá seu processamento e vai escrever essa resposta na tela. Então, dessa forma simples aí, é o primeiro tipo de acesso mais básico que a gente tem para executar o Agent Framework. E aí a pergunta que eu faço para vocês, né? Como é que a gente parte do zero para começar a usar esse agente? Aí entra um ponto muito importante. Nós temos que ter acesso à nuvem do Azure. Se eu não tiver acesso ao Azure, não criar lá o meu agente do Azure, eu não consigo instanciar para fazer essa execução mínima aqui, que é o processo mais básico de todos. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer um teste aqui desse código, mas primeiro eu vou mostrar para vocês desde o princípio onde é que eu crio essa ferramenta e como é que eu vou estar usando. Então aqui no portal do Azure, tá? Eu já estou logado no portal do Azure. Quando eu quero criar uma ferramenta de AI, eu normalmente venho aqui e crio um projeto do tipo Foundry Project, tá? Então eu venho aqui para criar um recurso, seleciono aqui Foundry. Ele vai mostrar para nós aqui o Microsoft Foundry. Eu vou dar o comando create aqui
E aí eu instruo ele a estar criando isso. Eu escolho um resource group, dou um nome para minha ferramenta, escolho a região e dou um nome para esse projeto, tá? Eu não vou avançar criando, que demora um pouquinho, mas eu vou pegar o endereço já criado do meu serviço, tá? Para quem ainda não criou, quando vocês estiverem com ele criado, vai aparecer um ícone dizendo para vocês que já foi criado e vai ter esse botão Go to Foundry Portal, que nada mais é do que abrir aqui o portal do Foundry, tá? Então ele está aqui fazendo o carregamento do AI.Azure. Me parece que tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver se eu consigo abrir direto pelo link. Tá, ele está só pedindo para que eu faça um login. Pronto. Então aqui, gente, é a nossa interface do Microsoft Foundry, tá? Microsoft Foundry é a ferramenta de IA da Microsoft, então eu posso ter vários projetos aqui. Eu tenho aqui a possibilidade de criar um projeto por aqui dentro ou criar lá fora daquela forma. Quando eu venho para criar, eu tenho dois tipos, tá? Eu tenho o Foundry Resource e eu tenho o Hub. O Hub ele é usado como uma forma de usar a mesma URL para todos os serviços de inteligência artificial da Microsoft, tá? Já o recurso do Foundry ele é um simples projeto, tá? Eu vou pegar esse cara aqui, deixa eu ver, eu tenho um código já feito em C Sharp. Vamos ver qual é o projeto que eu estou usando. Estou usando o projeto Default aqui, tá? Então eu vou abrir esse daqui que é o meu projeto Default. Como é que funciona, gente? Quando a gente abre esse projeto, nós temos aqui o endpoint dele e tem aqui, ó, esse é o endpoint do projeto e aqui em cima eu tenho a chave dele. A gente pode fazer autenticação por chave ou usar a autenticação padrão do Azure. O legal aqui, gente, é que esse projeto, quando a gente abre, ele não tem todos os modelos atrelados a ele. Então a gente tem a possibilidade de vir aqui nessa janela e escolher qual é o modelo de A ideal para ele estar usando. Então a gente tem aqui uma abinha de pesquisa, onde eu posso escolher aqui. Eu coloco aqui o GPT, por exemplo, ó, 5.2. Se eu quiser usar esse 5.2 aqui, eu clico nele para que ele me dê os detalhes. Aí eu ponho o botão Use e ele passa a usar esse modelo. No meu caso, eu já instalei o modelo que eu preciso, então eu não vou seguir com isso aqui. Eu vou até usar, não custa nada, só para vocês verem, né, o processo aqui de criação. Eu escolho aqui onde é que ele vai ser, qual é a localização do recurso. Isso aqui às vezes, apesar do meu grupo estar numa outra zona do Azure, ó, porque se eu for olhar aqui para o meu grupo, eu estou em este US2, mas ele está me sugerindo criar aqui em West US. A gente tem que prestar bem atenção para isso, porque muitas vezes a gente tem problema de latência entre uma região e outra, e muitas vezes o serviço que a gente quer não está disponível naquela região também, tá? Então a gente tem aqui como está configurando alguns detalhes, escolher a área que ele vai estar colocando, tudo mais. Ó, aqui eu escolho GPT, detalhes de deploy aqui, se eu quero que ele faça o upgrade quando sair uma versão nova, qual é a versão, a região que o meu recurso está conectado. Se eu puser o botão deploy, ele vai lá e faz o deploy dessa ferramenta. Mas eu não vou avançar por isso aqui, porque eu já tenho o modelo colocado aqui. Então o que, que eu vou fazer agora? Aquele código que vocês viram, olha, esse aqui é um exemplo, tá, daquele mesmo código. E aqui eu deixei comentado uma parte, porque aqui eu iria pegar das variáveis de environment da minha máquina. Eu teria que instanciar uma variável para o Azure OpenAI e outra aqui para depois eu pegar, caso fosse usar a chave, e eu teria que ter uma variável aqui para o modelo que eu estou usando. Nesse caso eu deixei aqui em forma de variável endpoint para que vocês pudessem ver. Esse endpoint é o da minha máquina,
Com relação à autenticação, eu estou usando a credencial minha do Azure, então através da minha máquina eu já me loguei no Azure, então ele já está conectado aqui, já tem uma credencial ativa, e aí ele tem aqui um sistema para perguntas e respostas. Eu vou tentar executar esse carinha aqui para vocês verem. Então ele vai instanciar aqui o meu agente, certo? E aí eu vou escrever aqui um comando, né? Ele vai escrever na tela. Eu coloquei aqui, olha, agente run async, execute de forma síncrona. Qual é a história do primeiro Jedi? Ele é um especialista em falar frases no estilo do Yoda. Vamos ver o que ele vai fazer. Demora um pouquinho porque eu acabei de acessar, provavelmente o recurso Azure tá frio lá, né? Até que ele instancie de novo alguma coisa e passe a executar, demora um pouquinho. E aí ele já escreveu na tela. Vamos ver lá o que ele exibiu, ó. Longínqua e misteriosa história do primeiro Jedi. Então ele escreveu inclusive no padrão aqui do mestre Yoda de falar, né? Então ele colocou aqui sobre qual foi que no planeta Ankito estudava ensinamentos, etc, etc. Então vejam que a IA foi acessada aqui através, né? Depois eu tinha feito aqui um run streaming async, porque muitas vezes as respostas elas vêm em formato de streaming também, quando ela é muito grande, ao invés de vir de uma vez só, ela pode ser usada em streaming, né? Então esse é o processo aqui de uso do Agent Framework na sua forma mais básica possível, tá? As dependências aqui do projeto eu já havia instalado, então eu instalei aqui o Azure AI Projects, Microsoft Agents AI e o Microsoft Agents AI Foundry. Mas na prática aqui nesse projeto eu só estou usando AI Projects, Agents AI e o Identity, que é para garantir o meu login do usuário. Tá? Então esse é o exemplo mais simples da IA que vocês vão ver funcionando, né? Então ele é bem simplesinho. Então falando um pouquinho, né, do Agent Framework, o futuro dele e a comunidade open source, né? Então, falando do Agent Framework, o legal é que ele é um framework que a gente confia que ele vai seguir o seu fluxo, que ele vai ter um processo aí de adoção, né? E ele é open source, então a comunidade pode contribuir com o código. A gente sabe historicamente que a partir do momento que .NET passou a ser open source, a comunidade pôde contribuir, pôde dar opinião e tudo mais, e a ferramenta se desenvolveu muito rapidamente. Então a tendência é que o Agent Framework se torne aí um padrão dentro dessas ferramentas, né? Então ele vai estar sempre evoluindo. Isso é bom porque a gente confia numa ferramenta que tenha longevidade, né? Porque eu não posso sair por aí criando ferramentas para clientes, instalando aí software que depois não vai ter uma evolução, né? Então a Microsoft aqui fornece guias de migração detalhado para quem utilizava o Semantic Kernel, quem usava o AutoGen. Então existe como fazer um upgrade daqueles frameworks antigos para o novo, porque a ideia é que esse novo siga em frente, né? Falando aí um pouquinho da orquestração multiagente, né? Qual que é o padrão que a gente pode usar, né? Nós temos aí três formas de usar uma orquestração de multiagentes. Eu tenho aí a forma sequencial, então é um fluxo linear, como o nome já diz, né? Ele vai executar etapa por etapa e o resultado de um agente alimenta o próximo. Ele é ideal para pipelines de processamento de dados, etc. Eu tenho aqui o concorrente, então múltiplos agentes trabalham em paralelo para resolver as suas subtarefas, então esse agente orquestrador ele consolida no final toda a resposta. E eu tenho aqui o handoff, né, que é a transferência dinâmica de tarefas entre agentes especializados, por exemplo, um agente de suporte passa para o agente de vendas, etc, né? Então, qual que é a vantagem aí? Agentes menores e especializados são mais precisos, baratos e fáceis de manter do que um único agente monolítico. E muitas vezes eu tenho lá um agente que precisa gerar uma imagem. Eu vou usar um modelo que gera imagem. Agora eu tenho um agente que é apenas para análise de texto. Eu pego um agente que vai usar um modelo de IA muito mais simples. Então dessa forma eu vou acabar especializando minhas ferramentas para que cada agente tenha aí a sua visão mais simples das coisas e possa usar o recurso adequado. Minimizo o custo, minimizo o tempo de execução, etc.
Porque não adianta, eu vou contratar o GPT 5.3 da última versão para eu trabalhar um serviço que o 4.1 poderia fazer. Não faz sentido. Então, o ideal é que a gente também minimize esse custo aí de IA. E como é que é essa anatomia aí desse workflow, né? Então a gente tem dentro de um workflow os executores, são unidades de processamento do grafo, que elas podem ser agentes de IA ou funções de código C Sharp. Eu tenho aí edges, né, que são conexões que definem o fluxo de mensagem entre esses executores. Eles definem quem fala com quem, então eles seriam para fazer a ponte entre um agente e o outro, né? A gente tem aqui o roteamento, então é uma lógica condicional para decidir o próximo passo com base no conteúdo da mensagem ou no estado desse workflow, porque eu posso ir lá consultar um agente e falar, olha, me traga aí os últimos pedidos do cliente. Se não vier pedido nenhum, faz sentido eu pedir para o próximo agente verificar se eles foram entregues? Não. Então é útil que eu faça alguma coisa condicional ali para ter uma análise mais precisa e execute esse processo de uma forma correta, né? E eu tenho aí a parte de checkpoint, que é a persistência do estado de cada nó. Ele permite resiliência, auditoria e aí interações humanas também, né? Com o Human in the Loop. E aí, a gente vai ter projetos também que nós vamos executar, são coisas dentro do Agent Framework como um todo, tanto com um agente comum como o workflow, a gente vai poder chamar funções dentro dele, né? Então eu posso criar funções com código que são chamadas por essa execução. Então aqui, por exemplo, se eu tiver um método chamado calcular imposto, esse é um exemplo bem básico, né? Então ele cria aqui uma ferramenta chamada calcula o imposto sobre um valor. Ele vem aqui, ele tem uma fórmula e aí ele coloca uma instância de uma ferramenta, ele dá aqui var_tool é igual agent tool create calcular imposto. Ele está definindo que existe essa ferramenta. Quando ele vier lá chamar o agente, ele dá o add tool. Então ele vai dar um poder a mais para esse agente, que é de usar algumas ferramentas. E aí a gente cria um agente que ele vai ter serviços especializados para que ele possa fazer várias tarefas, né? Então essa é a principal funcionalidade que dá múltiplos poderes para a nossa IA, porque eu posso conectá-la ao mundo exterior também. Digamos que eu tivesse uma função aqui que chama uma API, uma função que executa uma tarefa, que vai no banco de dados buscar uma informação. Então o nosso agente ele fica muito mais poderoso, né, através do uso de função. Nós temos aí projetos que chamam tools, né, do caso de MCP. Então o MCP é o mesmo modelo que eu estava tendo aqui, porque aqui, ó, ele põe add tool e aqui ele também põe add tool para adicionar uma lista de tools no plural, né? Então ele está add tools, mas a ferramenta MCP ela é integrada ao projeto de IA como se ela fosse também um tool. Então o processo é igual. E aí o que acontece? Através da sua descrição a IA vai poder chamar essa ferramenta, fazer a execução dela e resolver problemas aí determinísticos aí no processo. Então, falando aí um pouquinho sobre workflows e agentes, né, esse guia, então o nosso fluxo de cada um, como é que a gente usa, né? Então, o agente ele é dinâmico, ele é definido pelo LLM em tempo real, porque eu só dou um prompt inicial, o agente vai lá, executa a tarefa e devolve o resultado. Então, ele sabe o que ele vai fazer lá dentro. Diferente do workflow, que eu tenho lá como desenvolver através de código algo que ele vai seguir. A previsibilidade do agente dinâmico ele é variável, né? Agora aqui eu já tenho ela mais determinística, então para uma coisa mais certeira eu vou usar um workflow. Na complexidade aqui ela é alta porque ele tem um raciocínio completo, já que ele é médio porque o processo dele é mais estruturado. Então aqui a gente pode dizer que o agente ele é melhor para criatividade, exploração, para chat, e o workflow para compliance, processos de negócio. Quando eu quero uma coisa mais confiável, mais controlada, eu tendo a ir para a linha do workflow, que é o processo mais aderente, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona a parte
de agentes para esses casos mais complexos, né? Eu mostrei um exemplo mais simples, mas nós temos aí alguns casos que são mais complexos e a gente vai estar usando. Bom, pessoal, então agora vamos abrir aqui o Visual Studio, vou mostrar para vocês mais um exemplo, tá? Bem básico. Deixa eu abrir aqui o projeto correto. Então nós tínhamos visto aqui aquele projetinho. Eu também fiz aqui um outro teste com mais algumas funcionalidades aqui, só que aqui eu experimentei montar uma classe de serviço. Então vai ser bem comum a gente precisar implementar coisas com um pouco mais de complexidade, criar um padrãozinho. Então eu aproveitei o Agent Framework e criei aqui um getAnswer. Eu só faço uma pergunta, ele vem aqui, ele instancia antes lá no construtor o agente, né? E aqui ele dá o run async. Aqui embaixo eu coloquei também um getAnswer async, já fiz a tarefa assíncrona. Eu criei uma outra tarefa aqui que seria para responder de forma assíncrona e com string, que daí é aquelas respostas que são mais longas, que elas percorrem aí um contexto, né? E aí a gente consegue essa resposta. O Agent Framework, ele possui aqui um padrão de múltiplas threads. O que é isso aqui? Eu posso criar aqui uma conversa número 1, uma conversa número 2, e ele vai guardar o contexto de uma forma separada. Então, nesse contexto aqui, ele vai responder uma pergunta dentro do contexto 1, dentro da 2, e aí ele vai sempre separar. Isso está lá nos exemplos do Agent Framework, tá? Inclusive o que eu queria mostrar para vocês também é que a gente possui aí bibliotecas do Agent Framework prontas para a gente olhar o fonte, saber como é, e dentro desses repositórios do GitHub a gente tem aqui a pasta samples. Então, ó, dentro do GitHub com Microsoft, na pasta do Agent Framework, tem aqui um diretório de samples. O que a gente vai ter aqui? Ó? Tem o Get Started. Então, em Get Started a gente tem aqui alguns exemplinhos, ó, de um agente hello, adicionar ferramentas, multi-turn para conversa de múltiplos turnos, memória, workflow. Aqui a gente vai ter aqui também cenário para criar agentes. Aí no agentes tem várias formas de criar agente, agente com OpenAI, agente com RAG, agente com Foundry. Então a gente tem aí vários exemplos. É realmente bem vasta essa quantidade de exemplos que tem aqui, tá? A gente tem exemplos de workflows. Então aqui nos workflows a gente tem aqui concorrente, checkpoint, declarativo, loop, observabilidade. Tem um monte de exemplos aí que realmente a gente tem que estudar, testar, ver as nuances aí de cada código. Tem aqui esse end-to-end, também tem aqui HOA Client Server, vários exemplinhos aqui com purview, etc, né? Então realmente tem bastante. Existe esse outro repositório que também é da Microsoft que está como Agent Framework Samples, que são exemplos também. Existem outros exemplos aqui. Então aqui a gente tem para beginners, a base aqui, foundation de agente, criando o primeiro agente, e aqui ele tem vários outros exemplos. Então, para se aprofundar em cima disso, estudar um pouco mais, tem todo o recurso aqui, e aí vocês podem ir seguindo um aprendizado linear aí para poder entender esse framework, que se a gente for conversar aqui, a gente vai ficar uma semana falando de Agent Framework, de tanto contexto que tem. Outro ponto é que a biblioteca do Microsoft Learn, tá? Que a gente tem aqui no Learn o primeiro agente, adicionar ferramentas, conversas de múltiplos turnos, e tudo que está aqui é bem condizente com aqueles exemplos que a gente vai ver no repositório. A gente tem aqui, para cada capítulo desse, vocês conseguem ver aqui a explicação e exemplos de código para que possa ser utilizado. Então é bastante fácil da gente estar testando, validando. O único segredo é ter lá uma continha do Azure para poder validar tudo isso, testar. O que eu recomendo vocês fazerem, se não tiver uma conta na Azure, faz assim. Cria uma conta nova, eles vão te dar um crédito X para fazer testes e essa conta ela vai rodar por um ano
Esse crédito dura um mês, que é um crédito de US$ 200, mas durante um ano você vai ter acesso ao portal e sem custo para alguns serviços. É claro que alguns pagam, outros não, mas aí você vai ter um crédito mínimo para ser expendido ali para usar esses recursos de AI. Vale a pena para aprendizado, vocês irem testando, executando para conseguir expandir aí o conhecimento, né? Então a gente tem aqui, ó, vários exemplos, várias explicações, ele traz aqui contando para cada um como funciona, qual que é o conceito. Então a biblioteca ela é bem vasta. Tem aqui também nessa biblioteca aqui do Agent Framework várias coisinhas aqui que vão acabar apontando para aqueles mesmos exemplos lá que a gente já viu. Então aqui fala de workflow, fala de integrações, etc. Então esse é o processo aí de aprendizado que eu recomendo para vocês. Sigam a documentação, vão construindo os exemplos desde o primeiro tipo aqui até os mais avançados e aí vocês vão estar prontos aí para usar isso no mercado, né? Então fica essa dica aí para vocês. E para que a gente termine aqui, então, conclusão aí, próximos passos, né? Então, relembrando que o Agent Framework está aí porque ele é uma unificação de dois modelos anteriores de biblioteca, que acabou criando um único framework que nasceu para resolver um problema, né? Ele está na sua versão já liberado, antigamente ele estava em beta e tudo mais, faz acho que um mês mais ou menos ele já está liberado para a versão de produção, então você pode trabalhar com ele, que ele já é uma versão madura, né? E aí você tem aí todo esse processo. O que eu deixo aqui a dica do Learn Microsoft com o endereço aqui do Agent Framework, documentações e recursos adicionais. Então você tem aqui a documentação oficial dele, repositórios de exemplos, blog da engenharia da Microsoft, que você pode ver tudo que está mudando lá, e aqui também falando um pouquinho de MCP, tá? MCP a gente nem falou aqui porque é um outro cenário. MCP é uma outra abordagem, não faz parte desse escopo de agentes, etc., criar um MCP, porque o MCP é um modelo de protocolo para comunicação com AI. Na verdade, quando a gente usa o Agent Framework, a gente vai estar consumindo normalmente o agente de MCP, que ele vai estar em formato de tool, de ferramenta, né? Então nós vamos usar o Agent Framework para acessar ferramentas que foram desenvolvidas, é uma forma de integração. E aí a gente pode ter outra palestra, outro assunto no futuro aí falando só de MCPs. Agradeço vocês aí do tempo despendido aí nessa palestra. Espero que tenha agradado a todos vocês nessa introdução do Agent Framework. E aí eu deixo para vocês também aqui meus contatos, né? Então temos aí mais de 100 artigos na plataforma Medium, tem meu Linktree aqui, GitHub, LinkedIn. Lá no meu GitHub tem bastante repositórios públicos, dá para vocês verem alguns exemplos, acessarem, fiquem à vontade aí para comentar, mandar mensagem, dentro do possível eu tento ajudar vocês. Então agradeço aí, até mais.